Pois bem, queridos e queridas, vamos começar o nosso quarto bloco. Já estruturamos endereçamento, cuidamos daquele espaço que é super usual na prática forense, falamos da qualificação, daqueles pontos fundamentais relacionados a esse item, e agora nós vamos seguir para um outro que também não está na lei. Assim como eu te sugeri que na prática, quando você não tiver os dados do réu, você abra um tópico, sinaliza ao juiz da necessidade que ele atenda ao princípio da cooperação, que é um princípio que foi extraído, foi contemplado, fora outros ordenamentos jurídicos mundiais, da influência do direito processual português para o Brasil, segundo o qual, inclusive no artigo 6º, todos que de qualquer forma participem do processo devem cooperar entre si. A gente avança para, então, compreender a abertura de dois possíveis itens. Que dois possíveis itens seriam estes? Primeiro, a questão relacionada à gratuidade judiciária. E dentro da nossa estruturação, você, então, já trouxe endereçamento. Vê só. Qualificação. Além do endereçamento da qualificação, agora você vai conferir. Anote sempre que há necessidade de conferir o tópico relacionado à gratuidade judiciária e o tópico relacionado à prioridade de tramitação. Então, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar estes itens. Para a gratuidade judiciária, algumas recomendações excepcionalíssimas. Lembre que a gratuidade judiciária, além de estar regulada na 1060 de 50, que foi em parte revogada, ela também encontra palco nos artigos 98 a 102 do CPC. Hoje, eu tenho o hábito de falar na existência de um microsistema relacionado à gratuidade judiciária, tanto a 1060 de 50, quanto as disposições relacionadas aos artigos 98 a 102 do CPC. Lá no próprio 98, está dito que a gratuidade judiciária pode ser confiada tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Também está dito que esta gratuidade judiciária ela será confiada ainda que a parte esteja assistida por advogado, que eu acho fundamental, porque não se pode fazer confusão com uma condição de hipossuficiência, de fragilidade financeira da parte, com o fato dela estar ou não estar assistida por advogado. Bem verdade que lá no 98 também a gente já vai encontrar o escopo estrutural do que compõe ou não compõe o pacote dessa gratuidade. Desde as custas, emolumentos, até a perícia hematológica, que a gente conhece como exame de DNA, está inserida, para nossa alegria. Eu que fui estagiária da Defensoria Pública e no início dos anos 2000 assisti a cenas tristes relacionadas à investigação de paternidade de pessoas que não tinham condições de submeter o exame de DNA. Eu vejo com muita alegria essa disposição. Fato é que você tem que abrir um tópico. Para aqueles casos em que você percebe no diagnóstico com o seu cliente de que ele não tem realmente condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio, bem como da sua família, rogue a concessão da gratuidade. Agora, não basta indicar que o sujeito não tem condições. Faça a juntada da declaração de hipossuficiência. Indique ali na declaração que deve ser assinada pela própria parte. Não, claro. Eu não estou aqui para te dizer que o advogado não possa reconhecer a hipossuficiência da parte. Na relação de poderes específicos da procuração, que você encontra facilmente lá no artigo 105, você vai constatar que há referência à possibilidade de que se reconheça o próprio advogado a hipossuficiência da parte. Mas vejamos, apesar desta disposição de se fazer referência a essa possibilidade, eu acho que é uma condição da parte. Não sei se você concorda comigo. E diante da especificidade de estarmos diante de uma condição da parte, aí será mesmo mais bacana. Inclusive, eu tiro o timbre do escritório nessa declaração de hipossuficiência, que revela uma condição, repito, da própria parte.
Essa declaração será assinada pela própria parte, obviamente, se você quiser, e discordar de mim, se valer do benefício da procuração com poderes especiais, o faça. E você vai também, é uma recomendação poderosa, já somar, indicar as disposições relacionadas à própria hipossuficiência com a prova documental. O que é que eu quero te dizer? Além ou para além da juntada de declaração de hipossuficiência, eu costumo, olha que dica poderosa, fazer uma tabelinha dos custos substanciais do meu cliente. Porque, gente, a gratuidade não é uma condição isolada de quem esteja vivendo à margem da sociedade, de quem esteja necessariamente desempregado, de quem sequer tenha um pão à mesa para se alimentar. Esta gratuidade está relacionada a um conjunto de fatores que, dentro de uma equação aritmética, permita-nos compreender que aquele sujeito, ele não tem condições de arcar com os custos para a manutenção digna da sua família, bem como as custas do processo. E aí é dentro dessa equação que a gente vai constatar a disposição referente à gratuidade. Então, eu junto recibos de luz, junto comprovantes de pagamento de aluguéis, mensalidades escolares, transporte escolar, o custo para o deslocamento numa cidade grande, por exemplo, como Salvador, de onde sua professora grava, o custo dentro do orçamento financeiro da minha família, que é desprendido com combustível, com deslocamento, transporte, é imenso. Isso compõe a base de uma subsistência digna, porque a isonomia, ela é o ponto-chave para a gratuidade. Os iguais são tratados igualmente, os desiguais devem ser tratados na medida da sua desigualdade. Se o sujeito tem condições de arcar com os custos do processo, sem que haja prejuízo do seu sustento próprio, bem como da sua família, que o faça. Mas não tendo, não há como se fazer este tipo de exigência. Então, a gente vai lidar com a questão relacionada à gratuidade, à possibilidade desta concessão e indicar nesse parágrafo a referência de que o sujeito não tem condições, de que se trata de uma faceta da isonomia, de que o juiz deve realmente reconhecer a necessidade da concessão desse benefício, mas lembre, referenciando não só a declaração de hipossuficiência, que alguns chamam até de declaração de miserabilidade, eu acho pesado, como também a referência, além da declaração de hipossuficiência, a indicação de que realmente dentro daquela equação matemática não se tem como pagar custas que são altíssimas no processo judicial. Não sendo o caso da gratuidade, você abre um tópico logo depois aqui da qualificação para dizer que já fez o recolhimento das custas, que acompanha aquela petição inicial, a guia comprobatória do recolhimento das custas. Então, você já vai fazer a menção e a referência a esta guia comprobatória do respectivo recolhimento. Postas essas questões que dizem respeito ao tópico despesas, né, do processo, você vai sempre, a partir de hoje, conferir se o teu cliente não se enquadra numa das hipóteses que estão previstas no artigo 1048 do CPC, que passa a ser, a partir de agora, o nosso objeto de estudo. À altura do artigo 1048, a gente vai encontrar a disciplina que faz referência a esta dita prioridade de tramitação. Como assim? Aqueles que sejam, por lei, considerados idosos, fazem jus a uma prioridade de tramitação. No nosso país, considerar-se-á idoso objetivamente aquele ou aquela que tem alcançado idade igual ou superior a 60 anos. Certa feita, um aluno me passou uma ocorrência, eu confesso que eu fiquei assustada, mas ele me disse, professora, eu posso te garantir, eu estava presente, de uma cena de um juiz que, segundo ele sinalizou, estaria colocando em pauta a prioridade da tramitação a um idoso que estaria esbelto, estaria em excelentes condições físicas. Gente, vamos combinar, né? Não há porquê, né, se levar isso em consideração. O critério é objetivo e deve ser considerado. Muita gente também especula, né? Aula de prática é bom porque a gente sai da caixa. Ah, porque eu não sou idoso, mas eu posso falecer hoje, fulano de tal pode... Gente, isso não está em pauta. O critério objetivo é uma reserva legal também da isonomia substancial. Além dos idosos, pessoas que estão portando doenças graves,
Então, idosos, portadores de doenças graves. E para além dos idosos portadores de doenças, eu vou chamar a tua atenção também para crianças e adolescentes. Esse ponto é importante, tá? Crianças e adolescentes, mas a gente não está se referindo a qualquer criança e qualquer adolescente. Por que a gente não está se referindo a qualquer criança e qualquer adolescente? Porque o nosso CPC vai destacar que crianças e adolescentes em procedimentos que estão previstos no ECA, então não é para qualquer procedimento, a gente não pode imaginar, por exemplo, que se está falando de necessariamente uma ação de alimentos ou se está falando de qualquer demanda. Crianças e adolescentes para os procedimentos previstos no ECA. Se nós estivermos diante de procedimentos previstos no ECA, você vai atuar, vai perfilhar esta linha de atuação. Será mesmo o caso de pensarmos aí na possibilidade da concessão desta respectiva prioridade de tramitação. O artigo do ECA é, salvo engano, o 152. Artigo 152 lá do Estatuto, famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, postas essas questões, feitas estas referências, a gente agora já, mais um balanço, endereçou na rotina do passo a passo, né? Nós já endereçamos ao juízo competente, destacamos a questão do termo juízo e da competência, juízo competente. Qualificamos as partes. Aqui também indicamos procuração, endereço profissional e endereço eletrônico. Como se não bastasse fazermos a referência à procuração, endereço profissional e endereço eletrônico, aqui também, como opcional, a gente fez referência ao número de telefone, né? Ao número de contato telefone das partes também, professora, como lhe convier. Endereçada e qualificada a peça, aí nós vamos cuidar, possivelmente, de tópicos relacionados à gratuidade judiciária, que, como eu te disse, será concedida a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, valendo também a recordação de que o CPC destaca que presume-se verdadeira a alegação da gratuidade para a pessoa física. É como se houvesse já uma presunção disposta em lei, tá? Para a pessoa física. Mas vou lhe dizer, nos dias de hoje, isso é um relato comum. Muitos têm dito que há uma dificuldade maior na concessão dessa gratuidade do que já se teve no passado. Apesar da lei dizer, olha, presume-se verdadeira a alegação da hipossuficiência por uma pessoa física. Isso significa dizer que toda pessoa física que assim se afirmar será considerada pobre na forma da lei? Não. Até porque, um esclarecimento importante, a presunção que está ali anunciada é uma presunção juris tantum. Portanto, cabe prova em sentido contrário. Além disso, gratuidade judiciária será confiada a pessoas físicas, bem como às pessoas jurídicas. Vamos lembrar também que esta gratuidade judiciária, confiada a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, pode compor um tópico ou a gente vai fazer referência ao recolhimento das custas. Em breves notas. Também vamos checar possivelmente o tópico relacionado à prioridade de tramitação. Me perguntam sempre, professora, em relação a essa questão da prioridade de tramitação, ela já não decorre da lei? Já não seria uma... Gente, eu estou falando de petição na prática. Obviedades precisam ser ditas. Quanto mais clara, eu falei sobre isso no primeiro bloco, for a sua comunicação, quanto mais você tiver a habilidade de se expressar, menos dor de cabeça você terá. Isso posso te garantir. Além disso, cuidou lá da prioridade de tramitação, vamos ao ponto mais importante, se não um dos mais importantes da sua peça. Fatos. Queridos, os fatos aqui
numa aula, repito, de peticionamento na prática, eu preciso ser muito honesta com você. Eles revelam o ponto-chave do êxito da demanda. Eu não estou lhes dizendo que apenas com os fatos, todos os pedidos formulados pelo autor serão julgados procedentes. Mas eu estou, sim, aqui para te dizer que uma boa e articulada elaboração fática fará a diferença. Uma boa e velha articulação fática fará a diferença porque é a história da vida que vai sensibilizar ou não o órgão jurisdicional. É importante conceber que modelos de peticionamento antigos, cujas petições eram gigantescas, cuja a disposição dos fundamentos era imensa, fazendo-se referência a doutrinas nacionais, estrangeiras, uma série de termos rebuscados, complicados, de prolixidade, me parece que se perdeu no tempo. Para bem começarmos um posicionamento estratégico em relação à sua articulação de comunicação na peça, traga os fatos, lembrando sempre de organizá-los através de parágrafos de introdução, desenvolvimento. Gente, isso é redação. E você está redigindo uma peça. Logo, nós estamos diante da necessidade de levarmos em consideração técnicas redacionais. Esse desenvolvimento pode se desdobrar a casos e casos, não é verdade? Às vezes desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, porque aquela estruturação vai realmente fazer a diferença na estrutura da sua peça. Observando também aqui cronologia. Quando eu me refiro à cronologia, você precisa ter muita atenção, inclusive, àqueles pontos que você anotou naquela rota de atendimento. O que é que eu percebo com muita frequência na prática? Há pessoas que começam narrando a história do fim, para depois seguir ao começo. Gente, você precisa, pareço óbvia, mas é importante o que estou dizendo, você precisa começar do começo. Há petições que eu leio que eu digo, gente, mas isso já aconteceu? Fala-se do início no fim, do fim no começo. Precisa ter uma cronologia. Então, as ideias precisam estar organizadas. As palavras que você utiliza são as mais claras possíveis. Cuidado aqui com o excesso de rebuscamento. Você não está demonstrando conhecimento por conta disso. Você precisa ser entendido. É comunicação, turma. Comunicação truncada é um problema. E além da compreensão de trabalhar de forma clara as tuas ideias, lembre também que você precisa ser entendido. Com muita clareza, com muita tranquilidade, sem utilizar termos agressivos, termos de baixo calão. O CPC diz que será determinada a ordem judicial de se mandar riscar todos os termos que sejam termos agressivos, pejorativos, sem prejuízo de que a parte lesada, ela poderá também obter uma certidão no qual se faça constar o inteiro teor dessas informações. Então, muita atenção, muito cuidado essa disciplina, tá? Da possibilidade de se mandar riscar todas estas informações que, porventura, sejam desrespeitosas, sejam lesivas. A gente não pode, a gente tem empatia pelo cliente, mas a gente não pode também se deixar levar por uma crise que é do sujeito e que a gente tem que ter o cuidado para relatar. Às vezes a gente pega determinadas petições iniciais que tem palavrões, tem termos extremamente lesivos. E não esqueça que o procurador também poderá ser reconhecido como litigante de má-fé. Essa é a mensagem lá dos artigos 80 e 81 do CPC. O 80, ele é muito claro ao dizer, olha, todos que de qualquer forma participem do processo podem ser reconhecidos como litigantes de má-fé se praticarem quaisquer das condutas aqui dispostas. A litigância de má-fé, inclusive, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador ou a requerimento. De ofício ou a requerimento. Agora, trabalhados os fatos, teve dúvida, procure o seu cliente. Tome sempre o ciente do cliente. Peça para que ele revise
quando a situação for rica em detalhes, aquela narrativa fática é a vida dele. Em demandas familiaristas, por vezes eu peço que o cliente me dê ciente por e-mail ou que ele me relate com riqueza de detalhes aquelas circunstâncias também por e-mail. Já que diante do ciente dele, depois a gente não incorre num risco. Eu vou te dizer, viu, turma, numa situação desagradabilíssima do sujeito dizer, mas eu não disse mais isso, eu não fiz aquilo, mas não foi bem assim que a história se deu. E a gente acaba ficando numa situação muito ruim. Não só perante o Poder Judiciário, como também perante o nosso cliente. Então, segurança sempre. Atue com estas bases para que você não tenha dor de cabeça depois. Depois que você trabalhar os fatos, né, lançando lá os correspondentes desenvolvimentos, né, tanto o desenvolvimento 1, quanto o desenvolvimento 2, 3, tantos quantos se fizerem necessários, sempre pontuando da melhor forma as disposições relacionadas a esta matéria. Aí você vai seguir aos fundamentos jurídicos. Estes fundamentos jurídicos também podem ser intitulados de mérito, ou, se você preferir, fundamentos jurídicos mérito ou do direito. Então, você pode. Professora, eu chamo esse tópico com os 3 itens? Não. Você não vai usar os 3 itens. Você vai escolher um desses títulos para nominar essa etapa da sua peça. Dos fundamentos jurídicos, ou do mérito, ou do direito. Aqui, o que é que você vai trabalhar? A tríplice referência da sua professora. O que é que eu vou chamar de tríplice referência? A tríplice referência será pautada na lei, uma doutrina, que deve ser uma doutrina de referência. Além da lei, uma doutrina de referência, você também vai fazer referência, especialmente hoje, à jurisprudência. Se você puder se utilizar dessa tríplice disposição, será maravilhoso. A lei, há casos em que há lacuna. Aí você não vai referenciar uma lei qualquer. Percebe-se também que é cultural entre nós. Você já percebeu isso? Sei que você está concordando. Da necessidade que parece incontestável de citar a lei. Não, você não necessariamente tem que citar a lei, porque há situações que a lei não consegue abraçar. Eu me lembro que no mestrado, certa feita, um professor comentou, por vezes, percebe-se o legislador como uma lebre louca correndo atrás da evolução social. E é uma verdade. Tempos depois eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, e é curioso, para não te dizer paradoxal, porque o Brasil é um país de extensa inflação legislativa. Então, a gente vive em meio à inflação legislativa. Vivemos em meio à inflação legislativa, mas, e não obstante estarmos diante da inflação legislativa, há diversas situações que ainda não estão guarnecidas pela lei. Lei, se houver, confira sempre se é uma legislação municipal, se é uma legislação estadual, quando você estiver diante, no entorno dessas matérias, para também não ficar limitado com uma visão recortada de legislação federal, que nem sempre vai te abraçar em qualquer situação. Então, faça menção à lei, à doutrina. O que é que eu chamo? Dúvida recorrente. Professor, o que é que você chama de doutrina? Volta aqui, de referência. Vê só, a gente vai chamar de doutrina de referência aquela doutrina de um sujeito que esteja e que seja assim conhecido, né? Um sujeito que seja assim conhecido na área do conhecimento vai fazer a diferença porque vai servir de técnica persuasiva. Uma outra coisa que eu queria deixar claro para você é que quando a gente está estudando o peticionamento na prática, a gente não pode esquecer que nós estamos tratando de técnicas de persuasão. O seu discurso precisa ser persuasivo. Mais cedo eu indiquei para você o corpo fala. E eu vou te indicar também uma outra leitura que eu acho agradabilíssima e que eu acho que vai te ajudar muito no peticionamento na prática. O detalhe é que não é leitura jurídica. Armas da persuasão. Muito interessante a forma como o autor ele vai destacar, ele vai sensibilizar a gente para as questões
de natureza persuasiva. Então, um doutrinador, citações muito longas, muito cansativas, hoje não caem bem. Eu inclusive, tenho o hábito de te perguntar se você iria ler. Se você iria destacar seu tempo para uma petição de 40 páginas de fundamentos jurídicos. Recentemente chamou a atenção, levou a cabo um debate, uma ordem de um magistrado, que obviamente não se sabe se foi a mais correta, em que se determinou vocês não vão acreditar, a emenda da petição inicial para uma peça exordial que tinha 106 páginas. Tem noção disso? Então, ordem de complementação, não de redução, porque normalmente o 321 é mais usual para aqueles casos em que a gente vai emendar ou complementar a nossa petição inicial. Né? Nesse caso específico, o juiz disse, olha, vamos buscar sintetizar. E aí surgiu, que polêmica, professora? A polêmica que surgiu foi a seguinte, e tem lá número de páginas, limite para a petição inicial, haveria de se pensar em alguma estratégia nesse sentido? Entende qual a discussão? Mas fato é que, tenhamos atenção, isso não significa dizer que você tem que escrever meia página. Outra coisa fundamental, além da doutrina de referência, alguém que seja conhecido, alguém que esteja aí relacionado a referenciar bem aquela matéria, vamos tomar cuidado também com a jurisprudência. O que é que você precisa conferir em relação à jurisprudência? Deixa-me só pegar a nossa caneta aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Em relação à jurisprudência, eu tenho algumas recomendações. Confere o tribunal. Prefira tribunais superiores, porque nós estamos falando de precedentes que são chamados de precedentes hoje vinculantes. Então, você vai levar em consideração a existência ou não de uma jurisprudência de tribunais superiores. Além de levar em consideração a existência ou não de jurisprudência de tribunais superiores, confere a temporariedade dessa jurisprudência. Nós estamos diante de uma jurisprudência nova, nós estamos diante de uma jurisprudência antiga. Essa jurisprudência, ela está pautada em que matéria? Houve um caso que chamou super atenção. E a gente não pode passar por isso, turma. A gente não merece passar por isso. Porque uma parte juntou a jurisprudência naquelas leituras dinâmicas da vida, conferindo apenas a ementa. E a gente tem que olhar, no mínimo, se aquela decisão se afina ao nosso pleito. E sem analisar, a gente vive muito apressado e às vezes a gente acaba se trumbicando, né? A referência da base legal daquela jurisprudência, vocês não vão acreditar. Constatou-se, creia, que o acórdão era contrário ao pedido formulado pela parte. Gente, só de te contar isso me dá frio na barriga. Eu fico em pânico. E o juiz invocou a própria jurisprudência contrária à tese da parte, por ela anexada na peça. Gente, aí é melhor você não juntar. É melhor você ainda reservar simplicidade do que cometer uma gafe como essa. Antes feito, sabe, do que perfeito. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente quer rebuscar demais, a gente quer afinar demais e nem sempre dá certo, né? Ou quando não, quase nunca dá certo. Então, vamos tomar cuidado, tá certo? É meu caprichoso carinho para contigo. Sabrina, se não tiver jurisprudência de tribunais superiores, para a gente encerrar o encontro de hoje aqui nesses fundamentos jurídicos e a gente vai dar continuidade a partir desse ponto na nossa segunda aula. Se não houver referência daquela matéria, às vezes é inovadora, em teses consolidadas, confiram sempre a jurisprudência em tese do STJ. Amor, maravilhosa. E tem um peso, um impacto considerável nos juízos de primeiro grau. Se não houver uma jurisprudência de um tribunal superior, confira logo o tribunal ao qual você está vinculado em termos de atuação. Você está advogando aqui na Bahia, confere o TJ da Bahia, você está em São Paulo. O Tribunal de São Paulo é um mundo manancial de informações, porque é gigantesco, né? Agora, tribunais superiores, não identificou. O tribunal ao qual você está, aí você vai buscar um outro tribunal. Eu citei para você o Tribunal Caldeirão. O que é que eu chamo de Tribunal Caldeirão? Lá você tem de tudo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, não adianta juntar uma jurisprudência de 1970,
Busque na temporariedade buscar um julgado recente que se afine à matéria que está sendo levada à tua apreciação ao órgão jurisdicional. Foi um prazer estar com vocês. É daqui que a gente vai continuar na nossa segunda aula. Um beijo especialíssimo para todos e até lá!